Lição 2 diz que influenciando nossos filhos na fé. Sou crente e temente a Deus, por que meus filhos não querem seguir o Deus que eu sigo? Eu entendo a preocupação de pais que são crentes e tementes a Deus, mas cujos filhos não demonstram o mesmo interesse em seguir a fé. Este é um desafio que muitos enfrentam, e a Bíblia nos oferece algumas orientações que podem nos ajudar a lidar com essa situação. Nós vamos aqui explorar essas questões, como exemplos bíblicos e sugestões práticas. Primeiro, o exemplo bíblico a respeito da livre escolha. Lembre-se que Deus nos deu o livre-arbítrio. Assim como vemos na parábola do filho pródigo em Lucas 15, no versículo 11 a 32, o filho mais novo escolheu se afastar eventualmente e voltou para o pai. Então, nós estamos vendo aqui que essa história é muito conhecida. Imagina só, um jovem que tinha tudo, um jovem que tinha uma vida saudável, e ele não estava satisfeito com essa vida. E ele resolveu se afastar, achou que poderia viver sua própria vida longe do pai. E aí foi que ele teve uma experiência muito desagradável, que todos nós conhecemos, e mais tarde ele viu verdadeiramente que o local dele era perto do pai. E assim são os nossos filhos. Hoje ele pode viver longe de Deus, mas um dia, se nós continuarmos orando pelos nossos filhos, vai bater na mente dele, no coração dele, a necessidade da presença de Deus. Outro exemplo que a Bíblia nos ensina está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ore pelos seus filhos e continue a ser um exemplo fiel da sua fé. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que os nossos filhos, eles nos observa como nós agimos. Às vezes somos pessoas que somente demonstramos a ação através de palavra, mas precisamos demonstrar a ação através de atitudes. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e ver Cristo nas nossas vidas. Precisa ver exemplo de fidelidade nas nossas vidas. Precisa ver que nós verdadeiramente somos servos autênticos do Senhor. Aí sim, eles vão ver o resultado em nossas vidas e vai querer sempre estar na presença do Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 e 7, Deus nos instrui a falar sobre a sua palavra em casa, quando estivermos andando, deitado e levantando, tendo conversa aberta com os seus filhos sobre a sua fé e as razões pelas quais ela é importante. Então, nós temos que, lá em Deuteronômio vai dizer isso, que temos que conversar com nossos filhos. Ele fala assim: essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Impressiona-as em seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Quer dizer, tem que ter uma conversa, um diálogo aberto com os nossos filhos para poder mostrar para eles quem é Deus. Temos que demonstrar também o amor incondicional, porque o amor é a base do cristianismo, como vemos lá em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35. Ame seus filhos incondicionalmente, independente de suas escolhas, para que saiba que são amados e aceitos. O amor, ele vence qualquer coisa. É preciso que nós venhamos aprender a amar os nossos filhos e respeitar as escolhas deles. Muitas das vezes nós não vamos estar satisfeitos com com as escolhas deles, mas é um direito deles. A gente vai trabalhar na medida do possível com exemplo de atitude e oração. Portanto, não force a fé dos seus filhos, pois isso pode afastá-lo ainda mais. Respeite suas escolhas e permita que Deus trabalhe em seus corações no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Assim como Deus trabalhou nos nossos corações, que muitas das vezes nós fomos rebeldes, custamos para vir para a presença do Senhor, mas viemos. Existe um ditado no mundo aí que diz que ou vem pelo amor ou vem pela dor. E geralmente é mais ou menos isso mesmo.
Muitas das vezes nós passamos por muitas situações desagradáveis, aí sim acordamos e vemos a necessidade de ir para perto de Deus. E aí a gente vai ver o quanto tempo nós perdemos na vida. Nós vamos ver que vai nascer no nosso coração o arrependimento pelas coisas erradas que um dia nós tivemos condição de fazer. Mostre compaixão e compreensão para os seus filhos. Lembre-se de que todos têm a sua jornada espiritual. Mostre a compaixão e compreensão e esteja disponível para responder às perguntas e preocupações deles. Quer dizer, seja sempre presente na vida dele. Mantenha a esperança e ore constantemente. A Bíblia nos encoraja a orar constantemente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz para nós: não perca a esperança, continue orando pelos seus filhos, confiando que Deus está no controle. Então, lembre-se de que o coração dos seus filhos está nas mãos de Deus, e Ele pode tocar suas vidas de maneira que você não pode prever. Continue a ser um farol de amor e fé em suas vidas, confiando que, com o tempo, eles podem encontrar o caminho de volta para Deus. Ore por eles, esteja lá para eles e, acima de tudo, continue a confiar em Deus com a sua jornada espiritual de seus filhos. Eu gostaria de deixar duas perguntas aqui para que a gente pudesse ter uma reflexão sobre tudo que nós falamos aqui. São duas perguntas que nós vamos ter que responder para nós mesmos. Como você está modelando uma vida cristã autêntica para os seus filhos no seu dia a dia? Segunda, como você pode equilibrar a orientação espiritual que oferece aos seus filhos com o respeito à liberdade de escolha deles em relação à fé? São respostas que nós temos que encontrar. São perguntas que nós temos que encontrar respostas. Sabendo responder essas perguntas, eu acredito que a coisa ficará bem mais fácil. Ok?